Bom, começando, e conforme eu havia dito na nossa última aula de fenômenos de transportes, eu vou resolver o exemplo 6-1 do sem gel de transferência de calor. E o enunciado é o seguinte: o escoamento de óleo em um mancal de escorregamento pode ser aproximado conforme mostrado na figura abaixo. Escoamento de coete. A distância entre as placas é de 2 milímetros e sua velocidade relativa é de 12 metros por segundo, sendo que, em ambas, a temperatura é mantida constante em 20 graus. Nestas condições, calcule a. Os campos de velocidade e a temperatura, e b. a máxima temperatura e o fluxo de calor do óleo para as placas. Bom, então, como vocês podem ver, o mancal está representado aqui, um desenho em perspectiva, mancal de escorregamento, e a visão em corte aqui, a vista em corte, o eixo aqui no centro, rodando em relação à bronzina. O óleo ele se instala na distância, no interstício, entre o eixo e a bronzina, e o modelamento que a gente vai fazer é do escoamento nessa espessura aqui, que é bastante pequena. Então, olhando em zoom, dando um zoom aqui nessa região, a parte externa está fixa, não está se movimentando. Essa parte externa aqui seria o próprio mancal. E essa superfície superior aqui seria, por exemplo, a superfície do eixo que está rodando. E no caso, no enunciado, ele diz que são 12 metros por segundo. Vai se estabelecer, na verdade, um perfil de velocidades, que no nosso sistema de coordenadas, aqui fixando o eixo x e o eixo y, vamos ter um perfil U de velocidades horizontais que varia em função da coordenada y, e da mesma maneira vai se estabelecer um perfil de temperaturas T, que vai só depender de y, a gente vai mostrar isso, e isso em função das duas temperaturas estarem sendo mantidas a 20 graus nas duas extremidades. Em outras palavras, esse sistema, que não é um sistema de placas paralelas, a gente está modelando como se fossem duas paralelas, escorregando, se movimentando relativamente uma à outra, e aqui dentro se estabelece, nós vamos ver, um perfil triangular de velocidades, que é o chamado escoamento de coete. Ok? Bom, então, prosseguindo no modelamento, a gente vai para as equações. A primeira dela é a equação de balanço de massa, a equação da continuidade. E a gente viu a expressão genérica, o divergente do campo de velocidades é igual a zero, e abrindo essa expressão, vamos fazer isso só para a equação da continuidade. Aqui está o operador divergente, aqui está o campo de velocidades, então é como se fosse o produto escalar desse operador com esse vetor. O que a gente tem, então, fazendo esse produto escalar, é del U, del x, mais del v, del y, del w, del z, igual a zero. Lembrando que U, vou voltar um slide, ou dois, é a velocidade, a componente da velocidade na direção x, v seria a componente da velocidade na direção y, e w, a componente da velocidade na direção z, que estaria saindo aqui do slide, correto? Então, está lá del U, del x, mais del v, del y, mais del w, del z igual a zero, e considerando que eu não tenho componente em z e não tenho componente em v, por hipótese, eu chego que del U, del x é igual a zero, portanto, a velocidade de U realmente só depende da coordenada y, como a gente vai daqui a pouquinho, inclusive, determinar qual é essa função de y. Tá? A próxima equação, balanço de quantidade de movimento, ou a chamada equação de Navier-Stokes, a expressão genérica assume essa forma que parece complicada à primeira vista, mas eu mostrei para vocês que é bem simples, as forças de campo, as forças de pressão volumétricas, aqui seriam as forças associadas às tensões viscosas e as duas componentes da aceleração, a aceleração convectiva e a aceleração temporal, digamos assim. Tá? Eu não vou fazer a simplificação dessa expressão para o nosso caso em particular, eu deixo como sugestão, mas substituindo então o resultado que a gente já teve da equação da continuidade, quer dizer que U só depende de Y, não tem o componente V, não tem o componente W, então isso simplifica num passo intermediário para o que está aqui. Tá? Então U deu U dx, mais V deu dy, essa aqui já vai desaparecer, a gente já sabe, menos dp dx, mais mi deu U, a derivada segunda de U na direção y. Tá? E, obviamente, considerando todas as simplificações, então eu tenho simplesmente que
a derivada segunda de y na direção y é igual a zero. Então, transcrevendo essa equação aqui, essa equação que a gente acabou de deduzir, né, derivada segunda na direção y é igual a zero, eu já passei para ordinária, porque a gente já sabe que só depende de y. Né. O fato da derivada segunda ser nula significa que u é uma função linear em y. Por quê? Porque só uma função linear em y tem a sua derivada segunda igual a zero, correto? Então, a forma geral dessa expressão u, né, a expressão de u em relação a y, seria uma constante vezes y mais uma segunda constante, C1 e C2. Essas duas constantes a gente vai deduzir em função das condições de contorno, que são essas, né? U igual a zero, u de zero igual a zero, ou seja, a velocidade nesse ponto que eu estou indicando aqui é zero. Por quê? Porque essa placa aqui está parada. Tá? E a velocidade em U igual a L, como está indicado aqui, é igual a V cortado, só para diferenciar eventualmente de volume, né, do uso da letra V para indicar volume. Então, quando y igual a L, nesse ponto aqui, a velocidade vai ser 12 metros por segundo, que é o nosso V cortado. Portanto, as duas constantes C1 e C2 são determinadas em função dessas duas condições de contorno. A primeira delas, u de zero igual a zero, então implica que C2 é igual a zero. E a segunda condição de contorno implica que C1 é V sobre L. Portanto, o perfil resultante é simplesmente um perfil triangular, né? V sobre L vezes Y. Aqui fica fácil verificar, porque quando y igual a zero, quando y igual a L, L com L cancela, fica U igual a V, que é exatamente a velocidade ali na placa de cima. Tá? Da mesma maneira, né, y igual a zero, fica U de zero igual a zero. Tá? Prosseguindo, a próxima equação, a equação de balanço de energia. Essa é a expressão semigenérica, digamos, eu deixei aqui ainda o produto escalar dos tensores de tensão e taxa de deformação. Isso aqui é nada mais nada menos que a potência dissipada devido ao escorregamento viscoso, né, devido à viscosidade. Então, fazendo a redução, substituindo todas as definições, fazendo esse produto escalar, eu vou deixar isso também como exercício sugerido para vocês, a gente obtém essa equação diferencial em T, que relaciona, na verdade, as duas variáveis canônicas, a temperatura T, a velocidade U, e, no caso, a pressão não está aparecendo aqui, a terceira variável canônica. Tá? Porém, eu já havia mencionado isso na aula para vocês, as duas equações, as duas primeiras equações, massa e quantidade de movimento, elas estão desacopladas da terceira, né, da terceira variável, que seria a temperatura. Ou seja, é possível resolver a priori as duas primeiras equações, determinando velocidades, como fizemos aqui, né, e eventualmente a pressão, se fosse necessário, e em seguida substituir na equação de energia. Portanto, a velocidade, ela aparece aqui na equação de energia como parâmetro e não como incógnita, como função incógnita, correto? Porque a gente já determinou a velocidade aqui. Então, fazendo essa substituição, a gente tem uma equação, né, substituindo essa velocidade aqui na equação da energia, a gente obtém que a equação diferencial em T, né, passa a ser uma constante simplesmente. Né? Então, derivada segunda de T em relação a y é menos μ v sobre L ao quadrado, isso é uma constante, não depende de y, né? Nesse sentido que eu estou dizendo que é uma constante. E para que uma função tenha a sua derivada constante, isso implica em quê? Que ela é uma função de segundo grau em y, uma função parabólica em y. Então, a nossa função, eu vou mais rápido agora, né? A nossa função t de y vai ser uma parábola, e da mesma maneira que eu fiz com as velocidades, eu vou usar as condições de contorno para calcular as constantes da parábola. Né? Aqui eu estou omitindo as contas. Eu vou ter finalmente, vamos só entender um pouco essas condições de contorno. Segundo o enunciado, vou voltar alguns slides, as temperaturas são mantidas em 20 graus nas duas placas, ou seja, em y igual a zero, t igual a zero, e em y igual a L, em y igual a zero, t igual a 20 graus, e em y igual a L, t igual a 20 graus também. Então, isso está refletido aqui, né? T de zero é igual a t de L, que é igual a t0, né? São os nossos 20 graus. Isso resulta numa parábola com essa equação aqui. Né? Para verificar, basta colocar
y igual a zero, então isso daqui cancela, cancela, fica t0, y igual a L, essa parcela L sobre L, dá 1, né? Cancela com L ao quadrado sobre L, que é 1 também, 1 menos 1, 0, fica tudo t0, correto? Então isso aqui eu deixo como sugestão fazer essas contas para vocês. Então a gente está quase terminando, na verdade. Faltou só uma observação, que eu acho que eu vou voltar um slide ou dois aqui, só para mostrar o seguinte, né? Nessa equação que a gente está obtendo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho essa primeira parcela, que lembrando da aula teórica, né, da aula passada, ela vem do quê? Vem daqui, que é a forma como o calor é removido do meu volume de controle, no caso aqui por condução térmica. Esse K é a condutibilidade térmica. Tá? E a outra parcela é a fonte de calor, que vem aqui do trabalho das forças viscosas, o trabalho executado pelas forças viscosas que acaba virando calor, né? Que é essa segunda parcela aqui, du dy, né? Ao quadrado multiplicado pela viscosidade. Ou seja, do ponto de vista do fenômeno, embora as equações possam parecer complicadas, né? Principalmente naquela notação genérica, o que está acontecendo é o seguinte: as camadas de fluido elas têm escorregamento entre si, né? Essa velocidade aqui é ligeiramente diferente dessa velocidade e assim por diante. Portanto, esse escorregamento, né, que sujeito ao atrito, né, pelo fato de ter uma viscosidade finita, então você tem atritos e, consequentemente, geração de calor. Então, esse segundo termo aqui é o termo fonte de calor, é dali que está sendo gerado o calor, né? E esse calor é dissipado por condução para as placas que são mantidas a 20 graus. Então, as duas placas aqui, elas estão funcionando como absorvedores do calor que está sendo gerado pelo escorregamento relativo entre as várias camadas de óleo. Tá? Então, eu quis fazer esse parênteses aqui para explicar um pouco o fenômeno. Então, voltando aqui, né, a gente tinha deduzido o perfil de temperaturas, um perfil parabólico, tá? E, segundo o enunciado, ele pede a temperatura máxima e o fluxo de calor. Então, a temperatura máxima, fácil calcular, eu vou derivar a temperatura em relação a y igual a zero, né, para procurar o ponto de máximo. Quando eu faço isso, eu chego numa equaçãozinha aqui, como está mostrado, vou deixar também toda a dedução por conta de vocês, e eu concluo finalmente que o ponto onde a temperatura máxima é L sobre 2, ou seja, voltando ali, né, exatamente no meio aqui da placa, como estava mais ou menos desenhado. Aqui eu fiz um desenho de um perfil genérico, não triangular, mas a gente concluiu que ele é triangular, e aqui também não tem muito cara de parábola, né? Eu tentei desenhar uma função genérica, mas a verdade é que quando a gente fez todas as contas, ela realmente resultou uma parábola. Então, o ponto onde a temperatura máxima é y igual a L sobre 2. Então, tudo que eu preciso fazer agora é substituir esse L sobre 2 na equação da temperatura para calcular a temperatura máxima, né? Então, fazendo y igual a L sobre 2, eu tenho que a temperatura máxima, é só executar todas essas contas aqui, né? L sobre 2 sobre L, e L sobre 2 ao quadrado sobre L ao quadrado, que dá T0 mais μv quadrado sobre 8K. Lembrando que esse K aqui é a condutibilidade térmica do óleo. Tá? Fazendo todas as contas, né, com os dados fornecidos ali no enunciado, então eu calculo que a temperatura resultante é aqui 119 graus. Repara como é alta essa temperatura. Né? As placas que estão distantes apenas 2 milímetros estão a 20 graus e o óleo, a temperatura máxima do óleo alcança 119 graus, por isso é que são necessários óleos especiais. Tipicamente óleo vegetal, né? Às vezes os alunos perguntam, por que eu não posso usar óleo vegetal para fazer lubrificação? Porque realmente, né, ele vai funcionar horas e horas e horas e horas a temperaturas altas. Né? O óleo, digamos assim, doméstico, óleo de fritura, tudo bem, ele aguenta essa temperatura, mas ele logo degenera, por isso que a gente tem que trocar o óleo, eventualmente depois de algumas utilizações. Bom, calculamos a temperatura máxima, agora precisamos calcular o fluxo, simplesmente. Né? Então, o fluxo, partindo também da expressão do perfil de temperatura que calculamos, o fluxo, isso aqui é a lei de Fourier, né? Menos K gradiente de T, o gradiente de T, na verdade, se reduz a simplesmente dt dy, para y igual a zero. Vou voltar alguns slides,
Estou calculando o fluxo nas extremidades, que na verdade é o quanto de calor é que eu tenho que remover do meu mancal para mantê-lo, para manter essa temperatura em 20 graus. Tá? Então é só calcular a derivada do campo de temperaturas na posição, tanto faz y igual a 0 ou y igual a L, né? O problema é simétrico aqui. E, então fazendo isso, a lei de Fourier, como eu mencionei, né? Vou voltar lá, então menos k dt dy igual a 0, fazendo todas as contas, menos mi v quadrado sobre 2L. Esse menos aqui vem da nossa nomenclatura, né? Calor que entra no sistema é positivo, calor que sai do sistema é negativo, o sistema aqui então sendo o óleo, né? Fazendo todas as contas como está indicado aqui, então eu tenho 28.800 kW por metro quadrado. Né? O resultado numérico aqui. Os valores numéricos são menos importantes que toda a discussão. E antes de terminar, uma última observação muito importante, né? Todas essas propriedades elas foram avaliadas a 20 graus. Eu não mencionei isso no enunciado original do Cengel, ele menciona, as propriedades são avaliadas a 20 graus, porém a gente concluiu que a temperatura do óleo, na verdade, está variando bastante, né? 20 graus é só nesse ponto aqui nas duas extremidades, ela vai até quase que 120 lá no meio. Então, eu tenho um problema aqui, que, digamos assim, a minha equação diferencial tem propriedades, principalmente essa viscosidade aqui, ela varia bastante com a temperatura. Tá? Então, eu posso tentar, por exemplo, modelar essa viscosidade aqui como função da temperatura, então eu acabo tendo uma equação diferencial não linear, né? Ela é uma equação ordinária aqui, na verdade, deixa eu ver, aqui mais ou menos, então uma equação ordinária, mas se eu considerar que mi é uma variável que depende de t, ou seja, não é um parâmetro, então isso se torna uma equação não linear, que tudo bem, eu posso usar métodos numéricos para resolver. Entretanto, um procedimento comum em engenharia é calcular a viscosidade na temperatura média. Tá? Então, deixa eu pular lá para o fim de novo. Então, calculando a viscosidade na temperatura média, que no caso seria 119 mais 20, dividido por 2, dá próximo de 70 graus, eu posso tentar resolver o problema novamente na temperatura média e eventualmente até iterar de novo, né? Porque, obviamente, tanto esse fluxo quanto essa temperatura máxima dependem dessa viscosidade, que, como eu disse, foi calculada a 20 graus. Tá? Eu não vou muito em frente nessa discussão, porque vai ter uma aula especificamente sobre solução de equações não lineares quando elas resultam, por exemplo, de propriedades variáveis. Daí a importância do uso dos softwares, estou pondo no plural, né, de cálculo de propriedades termofísicas. Eu postei lá na nossa página na internet o link para o RefProp, que é um software que eu recomendo para uso no PC, por exemplo, se você está fazendo contas no PC, seja como versão standalone ou chamando de dentro de uma planilha Excel, por exemplo. E tem um link também para um outro software que eu uso para Android, é o T-Prop, se eu não me engano, o nome do software, mas o link está lá no Face, correto? Então é isso. Vamos ver se vocês aproveitaram, espero que vocês tenham aproveitado.